Como nós sabemos, todo município tem a sua história. Então, o lugar que você mora também tem uma história, desde o começo, né, desde a sua formação até os dias de hoje. Tem melhoria e também tem algumas coisas que não melhoraram. Vamos ver então o que fala na página 43? Vamos fazer a leitura? Municípios brasileiros. Os municípios brasileiros são repletos de uma história que, desde a chegada dos portugueses ao Brasil, começou a ser escrita. Com a organização indígena nativa na época da chegada dos portugueses, ainda não tínhamos essa forma de organização política. Os indígenas tinham sua própria forma de organização social e apenas com a chegada dos portugueses iniciamos o nosso modelo de organização atual. Os indígenas já tinham a sua história aqui quando os portugueses chegaram ao Brasil. Então, os indígenas, eles tinham sua própria organização na sua tribo, ali na sua aldeia. Então, cada um tinha sua função, tanto homens quanto mulheres tinham as suas funções, as crianças também, e os índios, eles tinham uma organização muito geniosa naquela tribo. E com a vinda dos portugueses, muita coisa foi mudando. Que mudança seria essa quando chegou os portugueses aqui no Brasil? Houve uma reviravolta totalmente ali, né, nas tribos indígenas. Vamos conhecer mais um pouquinho aí da história desses municípios que foram formados a partir do descobrimento do Brasil, a partir de quando os portugueses chegaram aqui no nosso território? Primeiramente, com a exploração do território da nova terra descoberta, as pessoas buscavam lugares que oferecessem condições de instalar vários indivíduos. Como a Igreja Católica era muito poderosa e sua fé bastante difundida na Europa, os europeus que chegaram a determinado lugar providenciavam primeiramente a construção de grandiosas igrejas em respeito à sua fé. As primeiras cidades do Brasil estão localizadas no litoral do país, pois as embarcações que não paravam de chegar de Portugal precisavam atracar em lugares que as recebessem em segurança, tanto que o primeiro local de atracagem dos portugueses ao chegarem ao Brasil, em 1500, foi chamada de Porto Seguro, região que fica ao sul do estado da Bahia. Apenas no ano de 1535, o vilarejo que deu origem ao município foi fundado, sendo a origem de um dos primeiros municípios brasileiros. Os europeus, eles eram muito católicos e eles pensavam que os indígenas não tinham uma religião. E eles trouxeram também a religião deles para o Brasil. Então, eles até realizaram, né, uma missa lá na aldeia indígena para os índios se converterem ao catolicismo. Então, aqui nós temos a imagem, tá, da primeira missa que aconteceu quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Então, foi uma missa na região lá da mata e eles queriam evangelizar os índios. Por quê? Porque eles achavam que os índios não tinham uma religião. E como eles tinham muita fé na Igreja Católica, eles começaram a construir seus templos católicos aqui no Brasil.
medida que eles iam se instalando, né, naquele lugar, aquele lugar foi crescendo, crescendo, a população aumentando, eles foram construindo templos católicos naquela região. E o primeiro município que foi dado um nome aí foi lá em Porto Seguro, que foi o lugar que eles chegaram lá na Bahia. Então lá eles se instalaram e começaram, né, a crescer ali, aquele ambiente, crescer tanto em pessoas, em número de pessoas, né, na população, quanto na formação daquele município. A herança histórica dos municípios. A Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, foi o primeiro município a ser fundado pelos portugueses no território brasileiro, no ano de 1532. Antes da chegada dos portugueses, os povos indígenas tupis já ocupavam a região do município, mostrando resistência contra a ocupação dos portugueses. Muitas são as heranças deixadas pelos nossos antepassados que ficaram até hoje. Temos uma grande variedade de elementos que ajudam muito a história a estudar os povos antigos. Os municípios mais antigos geralmente têm um sítio histórico repleto de elementos interessantes. Veja alguns sítios históricos de municípios coloniais espalhados pelo Brasil. Então, aqui, Cidade Alta, em Olinda, Pernambuco. Sítio Histórico de Tiradentes, Minas Gerais. Centro Histórico de São Luís do Maranhão, no Maranhão. Pelourinho, em Salvador, Bahia. É importante lembrar que as construções dos municípios nem sempre foi pacífica. Muitos foram ocupados por meio de guerras, como os indígenas que já ocupavam o território. Em muitos outros municípios, houve a necessidade de trazer pessoas escravizadas, degradadas, migrantes, etc., para trabalhar nos serviços que precisavam ser feitos, como a extração da madeira, construções e lavouras para garantir a ocupação. Após a garantia da ocupação, os municípios começaram a sofrer mudanças de acordo com as condições sociais. A primeira vila a ser formada aqui no nosso território brasileiro foi a Vila de São Vicente, lá em São Paulo. Então, os portugueses, no ano de 1532, eles formaram essa Vila São Vicente de acordo com a população foi crescendo. Lembrando que já estavam aqui no nosso território brasileiro os indígenas e o nome dos indígenas eram os tupis. Então, nós sabemos que os índios, eles têm várias línguas e uma dessas línguas é a língua tupi, né? Que esses índios que estavam localizados aqui falavam, tá? Bom, lembrando que a primeira cidade brasileira, quando os portugueses desembarcaram aqui, foi lá na Bahia, tá? Em Porto Seguro. Então, lá que os portugueses desembarcaram. E com o tempo, no ano de 1532, que eles resolveram formar essa Vila de São Vicente, que a população foi aumentando, que foi lá em São Paulo. E com isto, foram deixados nesses municípios aí várias construções, né? Então, olhando para o nosso passado, tem muita construção antiga que, desde a formação do povo brasileiro, foi construída essas construções que se tornaram o quê? Patrimônio histórico aí, né, da nossa humanidade, tá? Então, cada lugar tem um patrimônio histórico. E por que que os patrimônios históricos são em sítios? Porque são nos sítios
nessa área da zona rural que aconteceram aí grandes acontecimentos históricos. Então, os casarões antigos, os donos dos senhores que viviam nesses casarões, que muitas pessoas, muitos negros eram escravizados ali naquele ambiente. Então, por isso que os sítios são considerados patrimônios históricos, porque foi ali naquela região que aconteceu todo o começo da nossa história. Devido ao trabalho nas lavouras, a extração da madeira, que era um material riquíssimo naquela época. Então as pessoas, né, daquela época, a humanidade entrava muito em guerra um com os outros, muitas brigas, né, devido aos bens materiais ali, né, através dessas lavouras. E com isto, as pessoas, né, que moravam ali, naquele lugar, deixaram muitas marcas naquele ambiente. Então, quando a gente visita uma casa antiga, é como se a gente revivesse aquele passado, né? Eu acho que passa toda uma história na nossa cabeça que a gente não viveu, mas que a gente imagina como se aquela história fosse real naquele momento. Então, é muito bom a gente conhecer o passado, né, da nossa cidade, né, o passado da nossa humanidade, como que foi no passado a vivência das pessoas, né, que moravam naquele ambiente. Então, os sítios, né, essas casas nos interiores, elas guardam muitas memórias. Então, tem casas ali que foram lugares de habitação para os escravos, para os senhores, e eles viveram ali momentos únicos na vida dele de tristeza, porque teve muita tristeza no nosso passado, na construção aí da nossa história, mas também tivemos aí várias alegrias, né? E eles conseguiram passar por isso tudo, dando grandes exemplos a todos nós. Então, nós devemos ter muito orgulho de todas as pessoas que sofreram, né, para ter uma vida melhor, para lutar pelos seus direitos. E esses lugares, eles deixam essas lembranças aí que são passadas de geração para geração. Então, são histórias que a gente ouve dos nossos antepassados e que a gente precisa desses antepassados, a gente precisa dessa história para que ela seja exemplo para os futuros cidadãos da nossa cidade. Bom, vocês irão responder a página 45, 46 e 47, tá bom? Então, vocês irão responder da número 1 ao número 6, tá? Lembrando aí que na número 3 é uma atividade de pesquisa. Então, você vai pesquisar imagens relacionadas à sua cidade e vocês irão escrever aí de onde que é essa imagem, tá? Os alunos que estão na aula presencial irão levar essas imagens para a gente fazer o mural lá na nossa sala de aula, tá? Com a colagem dessas imagens aí relacionadas à nossa cidade, tá bom? Então, a número 3, os alunos que estão no presencial irão levar essas imagens de cidades aí consideradas patrimônios históricos, tá? E a número 8 também é de pesquisa, também resposta pessoal. Vocês irão pesquisar aí sobre a história da nossa cidade. Bom, as outras questões, de acordo com a leitura do texto, vocês irão responder. Então, atividade no livro de história, todos os alunos irão responder em casa.
Próxima aula de ética.